Então, pessoal, para a gente fechar aqui a nossa aula, é isso. Interruptores é o nome genérico para os dispositivos simples, mas extremamente úteis, que desligam ou ligam um circuito elétrico, tá bom? Sem os interruptores, nós teríamos que desparafusar lá no receptáculo da lâmpada para desligar ela, ou teríamos que desparafusar lá no disjuntor para desligar a lâmpada o tempo todo que fosse ligar ou desligar, ou cortar o cabo, e é inviável quando nós estudiosos da elétrica, inventamos o interruptor, nós criamos uma solução agora que apenas apertando uma tecla, tá bom? O usuário consegue ligar ou desligar o circuito elétrico, interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica, desconectar ou conectar de um dos contatos a tensão que está chegando no outro contato, tá bom? Essa é a função do interruptor. Ele interrompe. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, ó, o interruptor do nosso circuito, ele interrompe, tá bom? Ou ele interrompe a passagem, ou ele permite a passagem da corrente. Interruptor interrompe. E hora ele permite a passagem. Beleza? E nós temos, pessoal, no nosso curso aqui de eletricista instalador, alguns modelos, alguns tipos de interruptores que eu vou estar ensinando para vocês. Vocês já conheceram agora com esta aula de forma genérica, tá? O que é um interruptor, o que é um contato eletromecânico, tá bom? Como funciona o interruptor, tá? Qualquer um deles, como funciona o contato elétrico deles. Eles vão ter quantidades diferentes de contatos, quantidades diferentes de polos, mas o funcionamento interno do contato é aquele. Ora encosta um polo no outro, ora separa. Às vezes tem mais de um polo, tem 2 polos, 3 polos, 4 polos. Cada interruptor vai ter as suas características, mas todos os polos vão formar ou não contatos, pares de contatos, pares de contatos elétricos, tá? De conexões elétricas para fazer aí os contatos dos interruptores. Então nós temos o interruptor simples, que é justamente aquele que nós vimos nesta aula, mas eu vou passar a aula que vem, a aula próxima. Vai ser uma aula exclusiva somente do interruptor simples, como ele funciona, como é feita a ligação elétrica dele no circuito, como que a gente vai alimentar ele, tá bom? Como que ele liga e desliga os equipamentos. Depois nós teremos a aula de interruptor de 2 seções, tá bom? 2 teclas, que vai servir a mesma aula para interruptor com 2 teclas, 3 teclas, 4 seções, 5 seções, 6 seções, tanto faz. O princípio de funcionamento do interruptor de 2 seções vai ser o mesmo para todos. Depois uma aula na sequência de interruptor paralelo. Legal, pessoal? Nós sabemos que o interruptor paralelo é um interruptor que gera muita dúvida nos eletricistas, nos estudantes. Mesmo quem já se formou, às vezes sai com dúvida do funcionamento, de entender como funciona o interruptor paralelo, de como que ele é a circulação de corrente, como que é a conexão da tensão dentro dos polos do interruptor. Aqui eu vou abrir o interruptor para você, mostrar o circuito, mostrar as ligações e mostrar ele funcionando no circuito. Tá bom? Como testar o interruptor, todos esses detalhes para vocês aprenderem de uma vez por todas, definitivamente não só a ligar o interruptor, mas a entender de forma clara o funcionamento deles. Porque depois saber ligar é a parte mais fácil. Depois se acontece um problema na instalação, se você não souber o funcionamento, fica difícil você rastrear o defeito, encontrar o problema e você fazer uma manutenção na instalação. Legal? Aí nós vamos entrar com o interruptor bipolar numa aula seguinte, que é o interruptor para equipamentos que funcionam em 220 volts. Aí nós teremos o interruptor intermediário. Na verdade, depois do paralelo já ensino o intermediário. Os dois estão na sequência um do outro, tá bom? Porque o paralelo e o intermediário fazem par, são conjuntos. Quando é só uma ligação de interruptores em paralelo,
vamos usar só o paralelo. Porém, quando nós formos fazer uma ligação de interruptor intermediário, obrigatoriamente nós teremos que também trabalhar com o interruptor paralelo. Não existe instalação de lâmpadas com interruptor intermediário sem o uso em conjunto com interruptores paralelos, tá bom? O paralelo pode ser usado sozinho, porém o intermediário é em conjunto com o paralelo. Aí sim, passo pela aula do intermediário paralelo, passo com vocês pela aula do intermediário e depois eu entro na aula do interruptor bipolar, pessoal, tá bom? E fecho a aula de interruptores com o interruptor pulsante ou interruptor pulsador, tá bom? Que é o interruptor que é mais comumente utilizado aí em campainhas. Beleza, pessoal? Então a gente fecha aqui a nossa aula de introdutória, a primeira aula de interruptores, mostrando novamente para vocês o funcionamento do nosso interruptor. Nós temos aqui um circuito aberto, porque o interruptor, que é o componente que vai fechar o circuito, está aberto e o consumidor não está funcionando. Quando nós fechamos o circuito, agora o nosso interruptor, o seu contato fica fechado, a tensão que estava aqui neste polo passa para este e a corrente, o circuito fecha, a corrente circula e o nosso consumidor começa a funcionar. Pessoal, nós estamos na aula 8, tá? De instalações elétricas. E nós temos no canal já 7 aulas de instalações elétricas e 5 aulas de eletricidade geral. Para que vocês entendam tudo o que eu estou ensinando aqui, não adianta vir direto para esta aula. Vocês têm que passar aula por aula, aula 1, aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto da teoria eletricidade geral como de instalações elétricas, porque muito fundamento, muita base, muito conteúdo que eu comento nessa aula, eu entendo que vocês já estudaram o conteúdo passado e já têm domínio desse conteúdo. Até porque é uma aula na internet, é EAD, vídeo, vocês podem pausar o vídeo, podem voltar o vídeo, assistir novamente, tá bom? Se ficou dúvida, pode deixar nos comentários lá na aula 1 do curso intermediário do CLP, perguntar, eu vou responder. Então, vocês não podem chegar aqui nesta etapa do curso com dúvidas de conteúdo que eu já ensinei nas aulas passadas. Tá bom, pessoal? Então, é isso para hoje, tá bom? Eu encontro vocês na próxima aula, aula 9, que eu vou falar da ligação e funcionamento do interruptor simples. E é isso, espero que todos fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!